E eu chamo aqui, aproveito, o nosso recém-operado do joelho, o doutor Daniel. Uma salva de palmas para ele, por gentileza. Vou aproveitar já para colocar a apresentação dele aqui. Só um momento, por favor. Não, não, pronto, vou deixar ela ali. Vai ficar sem? Só. A minha é rápida. Com essa pinta toda, esse é o doutor Daniel. Eu vou tomar aqui a liberdade de ler para vocês rapidamente aqui um pouco do currículo do doutor Daniel. Vocês também vão receber a apresentação. Todas as apresentações, conforme eu falei, são entregues para vocês. Doutor Daniel, formado pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduado em Direito de Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito Previdenciário, também em Direito Tributário e MBA em Direito Previdenciário e Planejamento Previdenciário, além de MBA em Planejamento Tributário e sócio do escritório Antunes e Antunes Advogados. Hoje o doutor Daniel vai nos honrar com as informações muito importantes da área previdenciária, a qual existe uma demanda altíssima nos dias de hoje, os pedágios e tudo o que acontece para quem está em vias de aposentar ou mais. Os que são mais jovens, logicamente, que não contam, de certa forma, não é, com a própria aposentadoria em relação ao INSS, a contribuição tradicional, ainda assim precisam entender que, se você tem empregado, se você tem outros meios, não diretamente a você, também vão afetar diretamente. Então, com vocês, o doutor Daniel. Consegue? Bom dia, bom dia. Primeiro aí agradecer o pessoal da GWS, diretoria, essa oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre o planejamento previdenciário. É um assunto importante, porque a gente vai falar sobre o nosso patrimônio previdenciário, tudo que a gente contribuiu e como que a gente vai conseguir trazer isso de volta da melhor forma possível. Parabenizar também o doutor Fabrício, a palestra dele foi excelente, mudou muita coisa de lá de trás para cá. Eu até comentei com ele. Quando me for. Bom, vamos falar sobre o planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? Para que ele serve? Tá? A gente botou aqui a definição, que seria uma estratégia de longo prazo para garantir uma aposentadoria tranquila e segura, considerando as particularidades da legislação previdenciária através da análise do patrimônio previdenciário do contribuinte. O que isso quer dizer? A gente, quando contribui para o INSS, e o INSS, a contribuição, ela não existe a facultativa também, mas a contribuição ela é obrigatória. A partir do momento que você ofere renda, você tem que contribuir, tá? Então, quando você contribui durante toda a sua vida, você forma um patrimônio previdenciário. Tudo que você contribuiu vira um patrimônio e você tem que ter, você uma hora vai ter de volta. Normalmente na aposentadoria, mas durante a sua vida contributiva, você também recebe, como em alguns casos, auxílio-doença, eu estou agora recebendo por causa do joelho, estou operado, estou recebendo. Tá? E o objetivo do planejamento previdenciário é isso, é fazer um estudo de todo o seu patrimônio, de tudo que você contribuiu, tá? Para conseguir maximizar os resultados, para conseguir ter de volta aquilo que você contribuiu. Porque o seguro social, ele vai te proteger, uma das proteções é a velhice, e na aposentadoria, e você tem que ter isso de volta da melhor forma possível. Tá? E se você não tomar os cuidados necessários, não tiver o conhecimento da legislação, aquilo tudo que você contribuiu, aquele patrimônio todo que você construiu ao longo dos anos, ele volta para você de forma mínima. Porque o governo não está ali para fazer a melhor análise para você. Deveria. Até porque isso está na instrução normativa do INSS, que os servidores do INSS, os analistas, eles teriam que te informar o melhor benefício e te conceder o melhor benefício. Mas isso não é feito, tá? Bom, como é feito o planejamento previdenciário?
Planejamento previdenciário, ele começa, como eu já falei, com a análise de todo o seu patrimônio, de tudo que você contribuiu. A primeira coisa que é feita no planejamento é olhar para trás, é olhar para o seu passado. Tudo que você verteu para o sistema. E como é que é feito isso? Primeiro, a gente vai verificar se tudo que você contribuiu realmente está dentro do sistema. Se você puxar o seu extrato previdenciário, que em alguns lugares chamam de CNIS, outros de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá vão constar todos os vínculos, todas as contribuições que você fez como contribuinte individual, vai estar lá tudo. E a gente tem que verificar se todos os vínculos realmente estão lá. Principalmente os vínculos mais antigos, tem pessoas com mais tempo de contribuição aí, vínculos antigos não constam na carteira. Há tempos atrás, algumas empresas registravam o funcionário e não pagavam. Hoje em dia está mais difícil isso, ainda acontece, mas é mais difícil. Então, a gente tem que verificar se todas as contribuições constam no CNIS, se as contribuições, além do vínculo, se os valores estão corretos, e a gente tem que perceber também toda a evolução legislativa. Por quê? No passado, dependendo do seu vínculo que você tinha, das atividades que você exercia, isso vai impactar. Vamos supor, antigamente, até 28 de abril de 1995, você tinha um enquadramento por atividade. Ou seja, algumas atividades, como médico, por exemplo, eram consideradas atividades especiais. Então, você aumenta o seu tempo de contribuição. E tudo que aumenta tempo de contribuição e aumenta salário de contribuição impacta na sua RMI, na sua renda mensal inicial. Então, o fundamental, a principal aqui é a análise do seu passado contributivo. Verificar se estão todos os vínculos, verificar todas as possibilidades de aumento de tempo de contribuição. Tá? Passando da análise do pretérito, do passado, pois não. Revisão da vida toda, o julgamento era para ser dia 29, foi suspenso novamente. Vamos aguardar. Por enquanto ainda não saiu, tá? Mas eu posso falar no final sobre a revisão da vida toda. Depois da gente ter verificado todo o seu passado, a gente fechou uma conclusão sobre o seu passado, a gente vai fazer o enquadramento atual. O que é o enquadramento atual? A gente vai verificar se aquele contribuinte já conseguiu alcançar os requisitos para a aposentadoria, se ele já tem os requisitos, se ele já pode se aposentar, e se a melhor hora para se aposentar é agora. Porque não é porque alcançou os requisitos para a aposentação naquele momento que ele precisa se aposentar naquele momento. Tá? Às vezes, uma diferença de 6 meses, ele consegue alcançar outra regra e o valor da aposentadoria aumenta. Tá? Então, a gente tem primeiro o estudo do passado, o enquadramento nas regras presentes. Tá? E depois a gente vai fazer as projeções futuras. O que são as projeções futuras? As projeções futuras é para aquela pessoa que ainda não alcançou as regras de aposentadoria, a gente vai verificar qual o menor tempo que ele pode se aposentar e qual a melhor regra. Tá? Com as projeções futuras, a gente consegue ter uma previsibilidade, tá? De quanto que ele ainda tem que contribuir, por quanto tempo, valores. E aí a gente passa para a análise do que a gente chama aqui do ROI, que é o retorno sobre investimento. Será que vale a pena aquela pessoa continuar contribuindo para alcançar uma aposentadoria daqui a 6 meses? Ou será que vale a pena ela aposentar agora? Quanto que ela tem que contribuir para chegar naquela aposentadoria que ela quer, naquele valor que ela quer? Tá? Isso tudo a gente vai fazer a análise. A gente não basta simplesmente, falta 6 meses para contribuir, falta 1 ano para contribuir, só que a gente tem que ver com quanto que vai contribuir. Lógico que a gente tem que verificar que a contribuição ela é feita com base no que a pessoa recebe. Então, a gente tem que fazer esse estudo. Tá? Quem pode fazer um planejamento previdenciário? Quem é o público-alvo? Todo mundo. Todo mundo contribui para o INSS. Todo mundo que trabalha contribui para o INSS e todo mundo tem que ter de volta aquela contribuição, aquele patrimônio que ela juntou. Tá? Então, todo mundo é apto a fazer um planejamento previdenciário.
tá? Inclusive o facultativo, que é aquela pessoa que não tem renda, mas contribui. Ela entrou no sistema, tá bom? Quais são as vantagens de se fazer um planejamento previdenciário? Bom, como eu já falei, maximização dos benefícios. O que é maximizar o benefício? É você ter de volta, na forma de benefício, aquilo que você contribuiu. E o maior salário, a maior renda mensal inicial possível. Tá? Prevenção de surpresas, porque a gente já conhece antecipadamente as regras, a gente já sabe qual é a regra que vai ser enquadrada, então a gente não vai ter uma surpresa. E a segurança financeira. Por quê? Você já tem uma expectativa de quanto você vai receber. Você não vai dar a entrada numa aposentadoria pensando que vai receber um teto de 7 mil e pouco e chega lá com um salário mínimo. Tá? Com o planejamento previdenciário, a gente já sabe, ó, você vai receber um benefício no valor de tanto, a pessoa já pode se organizar com relação a isso. Aqui, eu trouxe aqui um exemplo da importância do planejamento previdenciário. Esse senhor João é um nome fictício, só que isso foi realmente um caso que aconteceu lá no escritório. E com esse caso aqui, vocês podem ver a importância que é o planejamento previdenciário. O senhor João chega em 2021, no início de 2021, lá no escritório. Ele sabia que ele completaria 65 anos ao final do ano, em dezembro, e ele queria saber qual o valor da aposentadoria, se ele ainda tinha que contribuir durante o ano de 2021 todo. Veio com diversas indagações. Tá? A gente viu que ele começou a contribuir em 74, quando assinou a carteira pela primeira vez. Nos últimos 5 anos, ele vinha contribuindo sobre o salário mínimo, o que diminuía bastante o valor do benefício dele. E ele questionou se poderia dar entrada na aposentadoria quando completasse 65 anos e quanto que ele teria que contribuir durante o ano de 2021 para poder aumentar o valor da aposentadoria. Qual foi a nossa análise? O que a gente conseguiu identificar para o seu João? A gente verificou que ele já tinha, antes de julho de 1994, a carência. O que é a carência? Todo benefício ele tem uma carência, que é o número mínimo de contribuições que a pessoa tem que verter, tem que fazer, para ter direito àquele benefício. No caso da aposentadoria, seriam 180 contribuições, 15 anos. Então, a gente identificou que antes de julho de 1994, ele já tinha 15 anos de contribuição. Tá? Identificamos ainda que no período em que o senhor João iria preencher os requisitos idade e carência, que era no final do ano, em dezembro, ainda estava em vigor o chamado milagre da contribuição única. Esse milagre da contribuição única foi um vacilo do legislador, a gente pode dizer assim, porque quando veio a reforma da Previdência, eles não colocaram um divisor mínimo. Então, foi exatamente o que aconteceu com o seu João. O que acontece? O que era o milagre da contribuição única? Foi só nesse período aqui, de novembro de 2019 a maio de 2022. Se a pessoa já tivesse a carência antes de julho de 94, e por que antes de julho de 1994? Porque o período contributivo que é levado em consideração para o cálculo é a partir de julho de 1994, que é quando entrou o Plano Real. Então, antes de julho de 1994, conta-se o tempo, mas não leva em consideração a remuneração. Então, como ele já tinha carência antes de julho de 1994, e todas as contribuições posteriores a julho de 94 foram no valor do salário mínimo, o que a gente fez com o seu João? A gente simplesmente descartou todas as contribuições posteriores a julho de 94, que é a regra do descarte. E a gente falou com ele para fazer uma única contribuição sobre o teto da Previdência. Com essa única contribuição sobre o teto da Previdência, que na época era 6.433,57, ele saiu com uma aposentadoria de 3.860,14. Por que 3.860,14? Porque a regra de cálculo é de 60% da média do salário de contribuição. A média de uma única contribuição é ela mesma. Né? Então, ele saiu com 60% de 6.433,57. Por que foi importante esse planejamento previdenciário para ele? Teve a previsibilidade, ele sabia o valor que ele iria sair, ele economizou dinheiro, porque ele, na ideia dele, na cabeça dele, ele iria ter que contribuir sobre o teto durante todo o ano de 2021 para elevar a média, não ia impactar em quase nada. Então, ele economizou dinheiro, tá? E ele saiu com um benefício muito mais alto do que ele esperava. Em tese, o benefício dele seria salário mínimo.
Ele ia tentar aumentar. A gente, com uma única contribuição, conseguiu aumentar. Isso é só um dos exemplos, tá? Isso é só um dos exemplos aqui. E agora, vou falar um pouquinho sobre a simulação do INSS. A maioria de vocês sabe que a simulação do INSS, lá tem um simulador. Você entra no aplicativo do INSS, coloca lá simular aposentadoria, lá fala quanto tempo de contribuição você tem, qual o salário que você vai sair, dá várias regras. A pessoa fala, cara, meu planejamento previdenciário está pronto aqui, olha que maravilha. Vou nem gastar dinheiro com advogado para fazer isso. Errado. Sabe por que errado? Porque na simulação do INSS, eles só vão levar em consideração os vínculos que estão no seu CNIS, tá? Lá no seu extrato previdenciário. E outra coisa, muitas das vezes, eles levam em consideração contribuições que estão no CNIS, mas não são computadas como carência. Então, lá na simulação do INSS, consta que você já tem 15 anos de contribuição, que nem, vou falar um nome fictício aqui, a nossa outra cliente completou seus 62 anos, foi dar entrada na aposentadoria, no simulador do INSS, 15 anos de contribuição. Deu entrada, ótimo, benefício indeferido. Ah, mas como? Eu tenho 15 anos de contribuição? A gente foi verificar. Ela tinha 11 anos de contribuição. 4 anos de contribuição, ela fez um pagamento em atraso, tá? De forma incorreta, só gastou dinheiro. Porque aqueles 4 anos que foram feitos, foi feito pagamento em atraso, de forma incorreta, não computou como carência. Então, se não computa como carência, ela tem a contribuição, mas não tem a carência. E aí, quer dizer, perdeu 4 anos e não conseguiu se aposentar, tá? Então, o simulador do INSS, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Ele leva em consideração o que está no seu CNIS, mas ele não vai te dizer se aquela contribuição realmente é válida. Ele não vai levar em consideração atividade especial, tempo especial, que é aquela pessoa que esteve exposta a agentes nocivos, como ruído, poeira, entendeu? Então, a atividade especial ela é muito interessante, porque quem trabalhou exposto a agentes nocivos, para homem, 40% a mais de tempo de contribuição, para mulher, 20% a mais de tempo de contribuição. E ainda tem atividade especial por enquadramento, que nem eu falei, até 28 de abril de 1995, algumas profissões, como médicos, engenheiros, só bastava ter na carteira de trabalho essas profissões registradas que você já tinha o enquadramento. Tá? Então, infelizmente, não dá para confiar na simulação do INSS. Espero que um dia dê para confiar, até porque isso está na regra interna do INSS, que o servidor teria que falar certinho para a gente, né? Bom, falei um pouquinho do planejamento previdenciário, agora eu vou falar um pouquinho das regras. As regras de aposentadoria, as atuais regras após a reforma, trouxeram um pouquinho de dificuldade na interpretação. Algumas pessoas ficam com dúvida e tudo. Não tem muita, se você parar para ler com calma, não tem muita dificuldade, mas você tem que ver que, como são muitas regras, para você poder se aposentar e a gente conseguir maximizar o seu benefício ao máximo, você tem que entender todas essas regras, fazer uma análise conjunta de todas elas, inclusive das regras anteriores, porque muitas das vezes as pessoas já adquiriram o direito, podem conseguir se enquadrar na regra anterior à reforma da Previdência, que às vezes é mais vantajoso. Tá? Então, a gente tem hoje a regra definitiva, tá? Que não é a regra de transição. É como ficou, essa regra é aplicada para quem ingressou no sistema, para quem começou a contribuir após novembro de 2019. Tá? Como é que ficou essa regra? 62 anos de idade para mulher, 65 anos para homem, e a carência, que é aquele tempo de contribuição mínimo que eu falei para vocês, de 15 anos para mulher e 20 anos para homem. Tá? Essas regras são cumulativas. Você tem que ter a idade e tem que ter a carência. O cálculo, 100% das contribuições de julho de 94 para cá, aplicando o coeficiente 60% mais 2% por ano além da carência. Ou seja, vamos dar um exemplo, uma mulher com 62 anos de idade, mas ela tem 16 anos de carência, de tempo de contribuição. Como é que vai ser o coeficiente dela? Vai ser de 62%, não vai ser porque ela tem um ano a mais além da carência, tá? Essa é a regra definitiva para quem começou após 13 de novembro de 2019. Acredito que ninguém aqui. Regra dos pontos. Essa aqui já é uma regra de transição. O que são as regras de transição?
Regras de transição, quando você tem uma alteração no sistema, como a gente teve a reforma da Previdência, a reforma ela sempre traz regras mais duras. A regra fica mais pesada, diminui o valor do benefício. Então, a gente vem com regras de transição, que são regras que amenizam esse impacto, tá? Primeira regra é a regra dos pontos. Para essa regra, é preciso somar tempo de contribuição mais idade. Ou seja, novamente, a gente tem aqui os dois requisitos, tá? Antigamente, a gente tinha, antes de novembro de 2019, a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição e a gente tinha a aposentadoria por idade. Hoje, você tem que somar tanto tempo de contribuição quanto idade. O tempo de contribuição mínimo para a mulher, 30 anos, para o homem, 35. Em 2024, aí a gente tem a pontuação, tá? Hoje, nesse ano, 2024, a pontuação para homem é 101, para mulher 91. O que é isso? Você vai somar o tempo de contribuição e vai somar a idade da pessoa. Tem que dar 101 anos para poder se aposentar para homem e 91 anos para mulher. Essa pontuação ela vai subindo um ponto a cada ano, até chegar a 105 pontos para homem e 100 pontos para mulher. O cálculo desse benefício também é 100% das contribuições de juros de 94 para cá, mais 2% por ano que ultrapassar 15 anos para mulher e 20 anos para homem. Depois a gente vem para a regra de tempo de contribuição mais idade mínima progressiva. Bom, aí a gente também novamente vai somar o tempo de contribuição com a idade. Só que, nessa regra aqui, a gente tem uma idade mínima. Na regra anterior, a gente não tinha idade mínima. A gente tinha que somar o tempo com a idade e chegar numa pontuação. Aqui a gente tem idade mínima. Então, a idade mínima, o tempo de contribuição nessa regra para a mulher 30 anos, para o homem 35. A idade mínima, hoje, em 2024, 63 anos e meio para os homens, 58 anos e meio para a mulher. É acrescido 6 meses a cada ano, até o limite de 65 anos para homens e 62 anos para a mulher. Ou seja, ano que vem, os homens vão estar com 60, vão ter que ter 64 e as mulheres 59. Tá? Como é que é o cálculo dessa regra? 100% das contribuições de juros de 94 para cá, mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos para mulher e 20 anos para homem. Percebam que a regra de cálculo é praticamente a mesma, né? A gente tem um PBC, que é o período básico de cálculo, que é de julho de 94 para cá. Coeficiente, antigamente, era de 80%, ou seja, você conseguia descartar as 20% menores contribuições, o que melhorava o valor da média. Hoje não. Hoje são 100%. E só esse coeficiente aqui de 100% já diminui a média, tá? Depois a gente passa para a regra do pedágio, tá? Pedágio de 50% sem idade mínima. Como é que é essa regra? Essa regra ela funciona para quem, na data da publicação da emenda, em novembro de 2019, faltavam 2 anos para poder se aposentar por tempo de contribuição, tá? Ou seja, o homem tinha que ter 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição na data da publicação da emenda, tá? Então, para você entrar nessa regra de pedágio, você tinha que completar 35 anos o homem e 30 anos a mulher de contribuição e pagar o pedágio. Ou seja, se o homem faltava 2 anos para ele de contribuição, ele completa os 35 e paga mais um ano, que é 50%. Ou seja, ele teria que ter 36 anos de contribuição. O cálculo, 100% dos salários de contribuição. Aqui não tem o coeficiente de 60% nessa regra, tá? Não tem o coeficiente. Só que temos o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula desenvolvida para, eu vou ser bem sincero, para baixar o valor da aposentadoria. E por que ela baixa? Porque ela vai, como que não tem idade mínima, ela leva em consideração o fator previdenciário. Só que o fator previdenciário, para ser calculado, ele leva em consideração a idade do contribuinte. E quanto menor a idade, menor o fator previdenciário e menor vai ser o valor do benefício. Tá? O fator previdenciário ele é uma fórmula que vai levar em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida.
Depois a gente passa para a regra da idade mínima, mais pedágio de 100%. Essa regra ela é aplicada para quem, na data da publicação da reforma da Previdência, faltavam mais de 2 anos para se aposentar. Tá? A idade mínima, 60 anos para homem, 57 anos se mulher. 35 anos de tempo de contribuição, se homem, 30 anos de mulher. Ou seja, você tem que completar os 35 anos e os 30 anos e pagar o pedágio de 100%. Como é que a gente vai verificar o pedágio? Da mesma forma que o outro. Você vai verificar quanto tempo falta para você se aposentar na data da reforma, ou seja, em novembro de 2019, vamos supor, faltavam 3 anos. Você completa os 35 e paga um pedágio de 100%, tá? Mais 3 anos. Como é que é o cálculo? 100% da média do salário de contribuição de julho de 94 até a DER, que é a data de entrada do requerimento. Só que essa regra aqui, a gente não tem um fator previdenciário. Ela acaba sendo um pouco mais vantajosa porque não tem um fator previdenciário. Só que aí a gente tem que fazer aquele estudo do ROI, do retorno sobre investimento. Por quê? Embora não tenha um fator previdenciário, você vai passar mais tempo contribuindo. Então, aqui já entra a complexidade das simulações, de ver o que é mais favorável, o que vai atender melhor. Tá? E a gente tem, por fim, a aposentadoria por idade. Tá? A aposentadoria por idade, hoje, em 2024, ela está igual à regra definitiva. Por quê? Ela começou tendo um diferencial para as mulheres, tá? Que ela começou com 60 anos, só que em 2023 foram acrescendo a idade da mulher. Em 2023 ela já chegou a 62 anos. Ou seja, hoje essa regra, o homem se aposenta com 65 e a mulher com 62 anos. A única diferença aqui é na carência, que para os homens continua com 15 anos e na regra definitiva são 20 anos, tá? O cálculo é a mesma coisa, 60% de todo o período contributivo, de julho de 94 até agora, mais 2% por ano que ultrapassar a carência. Então, essas são todas as regras. A regra definitiva e as 5 regras de transição, tá? Bom, aqui eu finalizo deixando um recado, né, que eu sempre gosto de falar. Não deixe o futuro ser uma surpresa. Comece hoje o seu planejamento previdenciário e transforme a incerteza em segurança para você e sua família. Lembre-se, a melhor hora de plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. Faça do amanhã a realização dos planos que você traça hoje. Então, gente, você fazer um planejamento previdenciário é você ter a certeza que você vai conseguir maximizar, ter de volta tudo aquilo que você contribuiu, todo aquele patrimônio que você formou. As pessoas fazem planejamento patrimonial, daqueles bens tangíveis, a casa, o carro, só que o patrimônio previdenciário é importante, porque você constituiu ao longo da sua vida todo o patrimônio contributivo. Então, fazer o planejamento previdenciário não é custo, é investimento. Obrigado. Vou pegar os meus acessórios. Queremos agradecer ao grande desafio de ficar em pé e palestrando. Obrigado. Correu tudo bem, né? Tranquilo. Então tá bom. Bom, pessoal, mais uma vez o nosso agradecimento à extrema gentileza do Dr. Daniel ter vindo até nós no dia de hoje, apesar dele ainda estar em recuperação. E nós já tivemos 2 assuntos que são importantes, que são mais ligados a uma rotina pessoal e antes uma rotina empresarial. Né? Nós vamos fazer uma pausa para o coffee break, convidamos vocês, o coffee break já está posto disponível a vocês para poderem se servir, e dentro de 20 minutos aproximadamente eu vou convidá-los, e onde eu terei a oportunidade de trocar uma ideia com vocês um pouco sobre precificação estratégica para poder melhorar e potencializar um pouco das oportunidades que o mercado está oferecendo. As pessoas estão reclamando muito de que está muito competitivo, né, que o chat GPT, inteligência artificial, mas a gente vai utilizar tudo isso ao nosso favor. Essa é a ideia. Obrigado, pessoal. Bom lanche para vocês.